último dia de férias e o que antes, um momento como esse era um momento de muita ansiedade, tristeza e até irritação, hoje para mim se tornou um grande aprendizado e me faz enxergar a volta ao meu trabalho de uma forma diferente. Me faz enxergar como um novo desafio e uma nova oportunidade. Porque se você não me conhece, eu me chamo Laís, trabalho como CLT e nesses últimos 15 dias aí do ano, né, eu entrei de férias e comecei a me posicionar nesse final de ano, construindo alguns hábitos para já entrar no ano de uma forma diferente e justamente tornando claro aquilo que eu quero atingir e mudar na minha vida esse ano de 2026. Para algumas pessoas, né, trabalhar como CLT é uma oportunidade boa, é algo que elas se sentem bem. Para outras pessoas, elas não enxergam, é uma visão de inadequação, elas querem outras coisas para suas vidas e eu me encaixo nesse segundo grupo. E é por isso que por um bom tempo da minha vida, né, eu enxergava esse momento de férias e principalmente o finalzinho ali das férias, quando você tá para voltar para o trabalho, como um momento muito doloroso. Eu ficava muito ansiosa e muito triste por ter que voltar a um trabalho que eu não queria estar, por ter que fazer e atuar numa área que eu não me identificava, não queria fazer e que muitas das vezes tinha certos desafios e certas coisas que eu não concordava. Mas há 2 anos atrás, no início de 2024, as coisas mudaram quando eu de fato decidi mudar os hábitos que eu tinha e simplesmente parar de reclamar da minha vida e das coisas que não estavam dando certo para justamente assumir o controle e fazer acontecer, porque de fato não tem como a gente ter resultados diferentes se a gente continua fazendo as coisas da mesma maneira. Então eu fiz isso. Eu comecei a mudar os meus hábitos, mas a principal coisa que eu tive que mudar, e de fato sem isso você não vai para outro lugar e não age de outra maneira, foi a minha mentalidade, foi a forma como eu interpreto as coisas, como eu lido com as coisas. E é por isso que hoje eu posso dizer que essa volta ao trabalho eu não estou encarando da mesma forma. É diferente para mim, mas ainda assim é um desafio e por isso eu quero compartilhar com você quais foram os aprendizados que me trouxeram aqui. Eu resumi ele em 3 e que eu considero os mais importantes aí, que de fato me fazem hoje estar bem, não satisfeita, não conformada, mas bem para lidar com o meu processo, com a minha própria jornada. A primeira coisa que eu aprendi, que eu guardei para mim de fato, foi quando eu li no livro Psicocibernética do Maxwell Maltz, só que na verdade a frase, né, a citação não é dele, é do filósofo estoico grego que se chama Epiteto, que diz assim: o problema não são as coisas, mas a interpretação que nós fazemos dessas coisas, a interpretação, o julgamento. E é por isso que a primeira coisa é justamente isso. Qual que é a interpretação que você tem dado para a sua própria vida e para os desafios que têm aparecido? Porque por muito tempo é como se todos os eventos que estivessem acontecendo na minha vida, eu pegasse uma lupa e enxergasse sobre essa ótica assim da negatividade. Sabe? Tudo era um problema, tudo era um desafio e por mais que as pessoas ao meu redor também compartilhassem dessa mesma dor, ou seja, na maioria das vezes as pessoas não têm tempo, não têm recurso, as pessoas querem mudar de vida, querem fazer diferente, mas ainda assim continuam falando os mesmos problemas e são pouquíssimas as que fazem diferente. Então eu me vi ali também querendo sair, né, querendo fazer diferente e ter resultados diferentes, especialmente dentro de mim, me sentir diferente, mas mesmo assim as coisas continuavam da mesma forma. E aí quando eu li, né, a frase desse livro, eu lembro que eu disse, cara, às vezes o problema tá na forma como eu enxergo as coisas realmente, porque aquilo ali nem é um problema. Outra pessoa às vezes dá outra visão do mesmo problema diferente do meu, só que a ótica dela, a visão dela é positiva. Por que a minha é negativa? Se eu não estou satisfeita, por exemplo, com o trabalho que eu estou, por que eu não coloco como objetivo uma outra oportunidade? Por que eu não planejo e migro de trabalho, vou para outro em que eu me identifique, em que eu me sinta melhor? Então foi dessa forma que aconteceu, foi dessa forma que eu fiz, né, e também, com certeza, eu não posso deixar isso aqui de fora, foi ter entregado, né, ao Senhor toda essa situação que eu estava sentindo, e quando Ele, né,
permitiu que eu fosse para outro trabalho, abriu outra oportunidade, e eu estava me preparando para isso, eu estava me organizando para isso, as coisas aconteceram. Mas simplesmente porque eu parei de reclamar, parei de olhar para o que eu não gostava e disse assim, não, agora vamos fazer diferente, vamos pensar em uma outra rota. Então, a outra coisa que eu posso deixar aqui, né, e que eu de fato aprendi e guardei isso dentro de mim, foi simplesmente parar de achar que as pessoas se importam com você e com o seu problema. Literalmente ninguém tá nem aí. E se tivesse, talvez teria um problema, porque sinceramente as pessoas, elas estão ocupadas com os problemas delas, com as dificuldades delas, vivendo a vida delas. Não espere que alguém pare a sua vida para pegar na sua mão e dizer o que você precisa fazer. Isso é algo que você precisa fazer se de fato você quer mudar a sua vida, se de fato você quer alcançar resultados diferentes. Em um mundo super competitivo e polarizado, vence quem suporta mais, vence quem enfrenta os desafios, e muitas das vezes esse desafio ele vai ser sozinho, ele vai ser você consigo mesmo. E as pessoas que aparecerem no seu caminho, muitas das vezes vão aparecer quando você estiver em movimento. Então é dessa forma que eu acredito que funciona, e isso já me leva ao terceiro ponto, que é justamente seja uma pessoa que faz. Não adianta nada você querer mudar e você simplesmente não seguir o plano. E eu falo isso porque não nesse trabalho que eu estou, mas no último antes desse, eu conheci, né, um gerente na loja que eu trabalhava, na época eu trabalhava num shopping, e o último gerente que começou a tomar conta de lá, ele era uma pessoa assim excepcional, e eu guardei simplesmente o jeito dele ser. E ele era uma pessoa que fazia. E simplesmente ele fez em 3 meses o que a outra gerência, o que a outra gestão não fez em 1 ano. E tudo isso porque ele tinha uma visão resolutiva. Não existia tempo ruim, não existia problema que não pudesse ser resolvido. Ele era uma pessoa que o que chegava nas mãos dele, ele fazia. O problema que você ia lá tentar resolver, ele chegava com uma solução. Sempre criando oportunidades de fazer melhor e fazer diferente, otimizando o tempo, gerenciando a equipe, e isso eu guardei para mim antes de sair. E algumas pessoas podem até dizer que, poxa, ele só é assim porque ele tem esse cargo, mas a verdade é que eu acho que ele só tem aquele cargo porque ele era assim. Eu lembro que no final do ano, né, quando chegou o caminhão ali das peças pra gente descarregar, muito produto, muita coisa, ele tava ali junto com a gente. Ele tava abrindo caixa, tirando do caminhão, fazendo, trabalhando. Isso não era apenas uma vez ou porque era no final do ano, era simplesmente porque ele era essa pessoa. Se tinha demanda, ele chegava junto, porque o que importava era a missão, e a missão era executar com produtividade em menos tempo possível. E eu disse pra mim, antes de sair dali, né, quando eu conversei com ele, eu disse, cara, eu guardei muito seu jeito, eu amo o seu jeito de ser, eu quero levar isso pra minha vida, porque você me ensinou na sua prática e no seu jeito de ser. E é dessa forma que eu acredito que cada um de nós precisa ser. Mesmo tendo guardado isso, não foi uma coisa que eu fiz de uma hora para outra, porque não é fácil você meio que configurar a sua cabeça, né? E mudar aqueles hábitos que estão ali com você há algum tempo. Mas se você insistir, se você se concentrar em ser uma pessoa, em se tornar uma nova pessoa, porque talvez o erro, né, que muitas pessoas acham é que talvez não consiga mudar quem elas são, porque é o jeito delas ser, ou o que muita gente fala por aí de síndrome de Gabriela, né, é que na verdade não. É possível a gente se tornar quem a gente deseja ser, agora não é fácil. É um caminho de muitos nãos que a gente precisa dizer para pessoas e circunstâncias, mas acima de tudo para nós mesmos. E lidar com essa decisão não é fácil, mas ainda assim, cada vez que você toma uma decisão e segue firme nela, você se torna uma pessoa mais forte. E é por isso que hoje eu percebo que eu consigo ser uma Laís mais forte. Não a Laís que está reclamando do problema, reclamando do trabalho, reclamando da circunstância, da falta de tempo, da falta de recurso, mas a Laís que está fazendo o que pode nas condições que tem. Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Primeiro, seja uma pessoa que interpreta as coisas sobre uma ótica positiva. Pare de ver problema em tudo. Segundo, não espere que alguém vá pegar na sua mão e lhe ajudar a chegar onde você quer chegar. Você é o único responsável pela sua vida, assim como eu sou a única responsável pela minha vida. E terceiro, seja uma pessoa que faz. Se você tem um plano traçado para esse ano,
vá lá e execute. Não coloque muitas coisas desse plano, não ache que você precisa de mais coisas ou mais informações. Tudo que você precisa, você já sabe, é só ir lá e executar. Tá? Então vença a si mesmo todos os dias, não é um processo fácil, mas eu sei que eu e você, nós vamos conseguir. Se você chegou até aqui, deixa o seu joinha, a gente se vê no próximo vídeo.